Em Lucas capítulo 8, versículos 45 e 46. Lucas capítulo 8, versículos 45 e 46. Hoje, para quem, acho que ninguém passou distraído, não, até porque é bem grande, né? Mas a gente está ali inaugurando ali nosso gabinete de mídia. Graças a Deus aí, foram alguns dias de espera, de investimento, esperando chegar todo o equipamento. E graças a Deus, hoje já estamos com tudo funcionando para a glória do Senhor Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Deus tem feito infinitamente mais do que as nossas condições podem fazer. Mas Deus tem provido, Deus tem abençoado. E para a glória de Jesus, hoje estamos com a equipe ali trabalhando. Tive ali na primeira parte, trabalhando com os nossos irmãos, vendo o funcionamento de tudo, para que nos próximos cultos as equipes já estejam aí em funcionamento. Né? E em breve a gente vai estar 4 pessoas ali no trabalho, funcionando para a glória do Senhor. A gente estava com a dificuldade nas transmissões aqui, se você olhar os cultos anteriores que transmitimos, a gente cortou o louvor de todos os cultos, porque tínhamos ainda a bateria que não estava microfonada, tínhamos uma série de pendências aqui no funcionamento, e a live e o louvor não estava chegando legal. Então, nos cultos anteriores, a gente deixou apenas a palavra. E hoje é o primeiro culto que está o culto inteiro lá, em nome de Jesus, e vai permanecer, porque está tudo lindo, tudo uma bênção para a glória do Senhor. Nossa bateria está ali cheia de microfone, tudo funcionando para a glória de Jesus. O Gedael já pode ser ouvido na live, né? Aleluia por isso. Louvado seja Deus. Lucas 8, 45. Aleluia. Acho que eu falei não li. Lucas 8, 45. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Amém? Feche os seus olhos, fale com Deus. Aleluia. Peça a Ele para falar com você nessa noite. Pai, eu te louvo por estarmos aqui. Obrigado, Jesus, porque já sentimos a Tua presença nessa primeira parte. E pedimos ao Senhor agora, que de maneira muito especial fale aos nossos corações. Permita-nos ouvir a Tua voz, permita-nos entender o Teu falar, Pai. Mais do que ninguém, hoje eu preciso Te ouvir. Eu preciso Te sentir, eu preciso receber o que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Por isso eu clamo para que o Senhor venha sobre nós e nos toque com graça, com unção, com bondade, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje eu quero falar um pouco sobre uma fé ativa, uma fé que se movimenta. Esse tema, de maneira indireta ou direta, já tem aparecido em nossas mensagens. Mas eu quero falar diretamente dele, uma vez que, quando inserimos algumas verdades, dentre outras, tendemos a passar despercebidos quanto à grandeza dela. E nós temos como base inicial, não vou pregar a história dessa mulher, mas temos como base inicial a história da mulher que sofrera com fluxo de sangue. E em um determinado momento, enquanto Jesus caminhava com a multidão, e a Bíblia vai dizer que a multidão o apertava, Jesus para e diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. E a Bíblia vai dizer que tanto Pedro quanto todos os que estavam em volta dele começam a dizer: Mestre, as multidões te apertam
e te pressionam. Lucas, ele faz esse acréscimo. Eles te apertam e te pressionam. E como dizes, alguém me tocou. Como dizes, alguém tocou em mim. E Jesus vai dar uma resposta, no mínimo intrigante. Quando ele diz, olha, a pessoa que me tocou diferente. Por quê? Porque de mim saiu poder. De mim saiu virtude. Não foi um toque comum, esse alguém que me tocou arrancou poder de mim. Ela não ficou numa fé passiva, parada, esperando que de alguma maneira Jesus a visse, de alguma maneira Jesus a achasse, tivesse dó dela. Mas aquela mulher que sofrera 12 anos com fluxo, ela tocou Jesus e a Bíblia diz que ela tinha uma determinação em seu coração, movida por fé. E ela dizia a si mesma, havia uma palavra profética liberada por ela, para ela mesma, dizendo, se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Se eu apenas tocar nele, eu receberei meu milagre. Então agora essa mulher, ela está profetizando, ela está determinando em seu coração, e ela coloca a sua fé em prática, quando não fica apenas em palavras mortas, em palavras vazias, mas ela executa aquilo que ela profetizou. O estado de debilidade dessa mulher é revelado quando a Bíblia vai dizer que ela toca na orla, na ponta, na barra do vestido de Jesus. Sendo um rabino, ele usava vestidos longos, túnica que ia até o chão. E essa mulher, o máximo que ela consegue tocar é lá na barra do vestido. E para isso ela precisa estar caída, precisa estar prostrada, precisa estar lançada, talvez porque na sua pouca força ela não consegue caminhar no meio da multidão, mas ela não desiste. Ela não consegue correr, mas ela não desiste. Então ela toca na orla, e isso revela a sua debilidade. Mas a velocidade em que Jesus olha e não tem ninguém caído, não tem ninguém prostrado, por sua vez também revela a velocidade do milagre. Se por um momento o lugar onde ela toca revela o quanto ela estava doente, a velocidade que ela levanta revela o quanto o poder de Jesus foi rápido e grande na vida dela. Quando nós olhamos para as Escrituras, e eu não quero falar da mulher de fluxo de sangue apenas, mas falar de fé. Eu vou pedir só para desligar esses ventiladores aqui, que eu estou vendo os irmãos aqui se encolhendo, gente. Desliga aí que o povo está aqui, meu Deus. Estou vendo eles olham para lá, olham para cá, olham para lá e pronto. Agora vocês olham só para cá, está desligado. Pode pedir da próxima. Então quando a Bíblia fala de fé, a Bíblia está falando sobre uma fé que precisa nos movimentar. Uma fé que precisa nos mover. Uma fé que precisa sair do papel. Uma fé que precisa ir além daquilo que eu acredito ser fé. Porque muitos de nós dizemos acreditar em Deus e permanecemos numa constante oração que não é acompanhada de movimentação. A gente ora, mas não se movimenta. A gente até ora, mas a gente não faz com que aquilo se torne uma realidade. Se permanecemos parados, isso não é fé.
Se a minha fé se torna uma desculpa para que eu não vá e não corra atrás do meu sonho, isso não é fé. É apenas uma desculpa para a minha preguiça espiritual, ou seja, emocional, ou seja, acadêmica. Se eu permaneço em um mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, eu não vou obter resultados diferentes. Não importa o quanto de fé eu afirme ter. Se eu permaneço no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, eu não vou receber uma unção diferente. Eu não vou receber resultados diferentes. É como eu querer crescer e dizer, olha, eu vou ter uma grande profissão que vai me dar um grande salário, mas eu não faço nenhum curso em prol disso. E eu oro dizendo, Deus, abra minha mente, me dê um entendimento que eu vá saber as coisas mais do que os outros. Não, o Senhor vai te esclarecer naquilo que você está se esforçando. O Senhor vai abrir o seu entendimento naquilo que você está avançando. Olha o que diz Mateus 11, versículo 12. Jesus falando desde os dias de João o Batista até agora. Se faz violência ao reino dos céus. Você consegue imaginar a grandeza dessa frase? Se faz violência, ele completa. E é pela força que se apodera dele. Jesus está falando de salvação. Jesus está falando do reino dos céus. E aí ele começa a dizer, desde os dias de João Batista, desde que a graça começou a ser anunciada, o reino do céu é tomado pela força. O reino do céu é o resultado de um esforço. Jesus não está falando de salvação. Jesus não está falando sobre ir para o céu, porque isso entraria em contradição com toda a Escritura, quando diz que não somos salvos pela fé. Mas Jesus está nos ensinando que aquilo que nós queremos alcançar, mesmo no mundo espiritual aqui na terra, mesmo que seja ligado ao reino do céu. Ah, pastor, eu quero crescer ministerialmente, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero ter dons espirituais, eu quero receber milagre. Jesus está dizendo no anúncio da graça, o reino do céu exige esforço. Desde que a graça foi anunciada, não é para ir para o céu. Pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de obra, para que ninguém se glorie. Mas de graça Jesus te deu salvação. Não há dinheiro que você pague para fazer você merecer o céu, você não merece. Mas tudo que eu quero alcançar na terra, eu vou ter que correr atrás disso. E o Senhor vai na frente, como cantou a Cassiane, abrindo caminhos, quebrando corrente, tirando os espinhos, ordenando anjos para lutar com a gente. Sim, Ele vai na frente fazendo todo tipo de milagre, mas você ainda vai ter que ir lá. Ele vai na frente abrindo todas as portas, mas você ainda vai ter que passar por elas. Ele vai na frente abrindo todos os caminhos necessários, tirando todos os impedimentos, mas você ainda vai ter que caminhar por esse caminho. O reino de Deus não é um resultado de uma inércia, em que a gente fica parado, estacionado, e a gente diz, olha Deus, o Senhor me fez uma promessa de me fazer um grande missionário, um pastor, eu vou viajar pelas nações, uau! E o que eu estou fazendo por isso? Oh, o Senhor me fez uma promessa que eu ia cantar em muitos lugares, mas de repente eu preciso fazer um curso de voz. Eu preciso melhorar algumas habilidades, para que o Senhor cumpra aquela promessa. Se você pegar o livro de Marcos durante 7 vezes, o melhor é Mateus que vai registrar isso, por 7 vezes vai dizer, Jesus fez alguma coisa para se cumprir o que fora dito. Jesus está fazendo coisas para que a profecia se cumpra. Ele olhava a profecia a respeito dele, e ele preparava o cenário para a profecia se cumprir. Mas então nós, depois de 2026 anos, pelo calendário gregoriano, que tem um erro aí de quase 10, estamos de cá dizendo, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não, o compromisso de Deus é de te salvar.
As promessas que Deus nos faz são condicionais ao quanto nos posicionamos para receber essa promessa. Podemos ser os que apertam Jesus, podemos ser os que pressionam Jesus. Jesus, o Senhor falou, o Senhor disse, o Senhor tem que cumprir. Ou a gente pode fazer como essa mulher e dizer, olha, eu preciso tocá-lo, eu preciso enfrentar a multidão, eu preciso encarar todo mundo. Se eu não conseguir andar, eu vou arrastando, mas eu não paro. Talvez você não vai conseguir correr. Talvez você não vai conseguir andar. Talvez você vai ter que chegar lá rastejando. Mas vai. Toca. Gruda nas vestes dele. E vai dizendo para si mesmo, se eu tocar, eu sou curado. Se eu tocar, eu tenho um milagre. Se eu tocar, ele responde. Se eu tocar, ele me abençoa. Em Lucas capítulo 7, versículos 48, 49 e 50, a gente tem uma história bem interessante. Porque Jesus está na casa de Simão. Jesus está lá e aqui Simão é um fariseu. E ele começa a pregar. E aí ele está lá, na verdade, falando e jantando e comendo. E ele ensinando as coisas do reino do céu. E de repente entra uma mulher. Ela quebra um vaso de perfume aos seus pés. Ela começa a beijar os seus pés, a enxugar seus pés com seus cabelos. Aí as pessoas começam a olhar dizendo, ele não sabe quem ela é. Se ele soubesse, a expulsaria. Aí Jesus olha para a mulher e diz, os teus pecados são perdoados. Aí todo mundo está agora atônito, preocupado com o que Jesus acabou de falar, porque ele diz que o pecado das mulheres estão perdoados. Mas no versículo 50 ele vai dizer para ela, a tua fé te salvou, vai em paz. Ora, se Jesus está falando aqui de salvação espiritual, de ir para o céu, então ok, a fé é suficiente para salvar. Mas não é apenas isso que Jesus está dizendo. Porque naquele momento a Bíblia vai dizer também que os demônios saíram dela. Que ela ficou liberta. E ela não fez isso porque, Jesus não fez isso por ela simplesmente porque ela ficou em casa e ela acreditava em Jesus. Não, Jesus está fazendo isso por ela, porque ela se movimentou, ela saiu de casa, ela enfrentou o preconceito, ela entrou num ambiente que ela não era bem-vinda, ela chegou lá num ambiente que ninguém queria ela lá, ela se jogou nos pés de Jesus, ela o adorou, ela ofertou a Jesus o seu perfume, ela vai fazendo uma série de coisas que todo mundo está dizendo, você não pode fazer, e ela faz, por quê? Porque ela quer ser vista por Jesus, ela quer ser tocada por Jesus, é uma fé que move ela numa direção que humanamente lhe traria problemas, mas no mundo espiritual ela sabia quem estava lá. Você entende do que eu estou falando até agora ou ainda está confuso, está conseguindo acompanhar? Eu estou falando de uma fé que te movimenta, de uma fé que te move, que no meio das dores não te deixa parar, que no meio das lutas não te deixa estacionar, que no meio das lutas não te deixa ficar parado, mas você vai se movimentar em prol do seu milagre, você vai se mover na direção do seu milagre, e você vai querer encontrar com Jesus, e vai fazer alguma coisa para poder ser visto por Ele. Quando no meio de uma multidão, alguém está lá cantando e você levanta sua voz, você levanta suas mãos, você adora, você está chamando a atenção de Jesus. Ele precisa disso para me ver, pastor? Não. Mas quando eu faço isso, eu estou dizendo para ele, eu acredito o suficiente para me mover nessa direção. Quando ao final de um culto alguém nos chama aqui na frente, você sai do seu lugar e você vem aqui na frente, ora, Jesus vai ouvir você aqui mais do que aí. Será que esses 5, 6 metros que você se moveu, esses 10 metros que você se moveu realmente vai fazer alguma diferença física para a sua oração? A resposta é humanamente? Não. Então por que eu me movo até a frente? Eu estou dizendo para Jesus, eu estou afirmando publicamente, diante de todos, eu preciso desse milagre, eu quero esse milagre, eu não vou sair daqui sem esse milagre. A minha movimentação está definindo o quanto eu quero. É por isso que Jeremias 18, depois de estar falando com Jeremias, o Senhor diz, desce a casa do oleiro, que lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Deus já estava falando com Jeremias. Jeremias já estava ouvindo Deus. Mas Deus está dizendo, Jeremias, eu tenho coisas maiores, que se você realmente quer, você vai ter que fazer uma movimentação para eu entender.
Para Ezequiel isso foi muito mais prático, já falamos isso em outras oportunidades. Ezequiel capítulo 1 vai dizer: veio expressamente a voz do Senhor a Ezequiel, a voz nitidamente, algumas traduções já está assim: veio nitidamente a voz do Senhor a Ezequiel. Ezequiel capítulo 1 inteiro, os dois conversam, Ezequiel e Deus, Deus e Ezequiel, a voz nítida, Deus está ouvindo Ezequiel, Ezequiel está ouvindo Deus. De repente capítulo 2, versículo 1, mesma conversa, continuação da mesma conversa. Deus diz: filho do homem, se coloque em pé, que eu falarei contigo. Oh, isso parece um problema de juízo, porque o texto começa dizendo: veio nitidamente a voz do Senhor Ezequiel. O texto continua descrevendo uma conversa longa. Imagine, você está aqui me ouvindo há 20 minutos, está me ouvindo nitidamente com o som que o Cláudio regulou ali, que é uma benção esse camarada, e deixou tudo lindo, perfeito para a gente. E aí, de repente, eu falo assim: irmãos, se coloca de pé porque eu quero pregar. Sinceramente, o que você pensaria agora? Gente, se coloca de pé porque eu quero pregar, não precisa ficar de pé, eu estou apenas simulando isso. Você diria: pastor, você já está pregando. Não seria exatamente isso que você ia pensar? Se coloca de pé, porque eu quero falar uma coisa para vocês. E vocês diriam: mas eu posso ouvir sentado? Sim ou não? Por que ficar de pé no meio da mensagem para o pastor pregar, se o pastor já está pregando e eu estou ouvindo sentado? Mas o que Deus está falando com Ezequiel: Ezequiel, eu tenho algo novo para você. Eu tenho um nível de revelação diferente. Se você quer, eu preciso que você me dê um sinal. Qual o sinal, Senhor? Fica de pé. Vai mudar alguma coisa na audição, ficar de pé ou sentado? Não. Vai mudar qualquer coisa, pastor? Se eu ouvir sentado, eu ouvir em pé, muda alguma coisa na minha audição, na minha captação? Não. O meu cérebro vai guardar mais a mensagem se eu estiver em pé do que sentado? Não. Agora, o que Deus está falando com Ezequiel? Se você quer receber o que eu tenho para te dar, eu preciso que você sinalize com o seu corpo. Porque a adoração envolve espírito, alma e corpo. E às vezes a gente quer adorar com o espírito, com a alma, mas a gente não quer adorar com o corpo. E eu preciso entender que o meu corpo tem que fazer parte da minha adoração. Então Deus está dizendo: Ezequiel, sinaliza, faz alguma coisa. Eu preciso de um sinal seu. A mesma mensagem foi dada a Jeremias: desce a casa do oleiro, muda a geografia, anda um pouquinho. Talvez a casa do oleiro ficava na esquina de Jeremias, ou talvez ficava longe. Mas Deus está dizendo: Jeremias, se você andar esses passos, eu vou entender que você quer ouvir o que eu tenho para falar. É uma fé que te movimenta, é uma fé que te arranca da inércia, é uma fé que te faz dar alguns passos. Como quando alguém diz: olha, eu quero orar aqui por cura, eu quero orar por casais, eu quero orar por alguma coisa que eu entendo que Deus está fazendo nesse culto. Então sai do seu lugar e vem aqui à frente. Muda alguma coisa, pastor, na geografia? Não, é aqui que o racional perde o milagre. Porque enquanto Ezequiel fica de pé sem questionar, enquanto Jeremias anda alguns passos sem questionar, tem outros que ficam dizendo: mas por que eu tenho que ir lá se Deus é o mesmo? Por que eu tenho que andar isso se Deus é mesmo? Se Deus é me ouvir nas cadeiras, por que eu tenho que ir aqui na frente? Não é a geografia, não é que aqui é mais santo do que aí, ainda que entendo que há uma unção especial no altar de Deus, por isso eu sempre corro para o altar. Agora entenda algo: quando você sai do seu lugar e vem até a frente, você está apenas sinalizando com o seu corpo, e fazendo isso não apenas para Deus, mas publicamente, dizendo: eu quero o meu milagre, eu estou indo ao encontro do meu milagre, eu vou buscar o meu milagre. Você está sinalizando para Deus o quanto você está interessado naquilo. Lembra de Bartimeu, Marcos 10, 52? Jesus vai passando e Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, a multidão mandava calar a boca. A Bíblia diz: ele gritava mais alto. Por que ele está gritando? Por que ele está falando tanto com Jesus? E aí chega no versículo 52, Jesus vai dizer: a tua fé te salvou. Agora, se Bartimeu permanecesse calado lá na calçada, a fé seria suficiente? Não. Bartimeu tinha fé, Jesus tinha poder, mas se Bartimeu não sinaliza o quanto ele queria, Jesus tinha passado e ido embora. Jesus tinha passado e seguido o seu caminho. É a sinalização de Bartimeu.
Pastor, eu não preciso fazer nada. Deixa eu te perguntar algo. Por que você crê em Jesus? Por que você acredita em Jesus? Por que você crê que Jesus é seu Salvador? Por que você segue a Jesus? Eu te digo por quê. É porque um dia ele saiu do céu, veio à terra, morreu por você, ressuscitou, voltou e prometeu que vai te ajudar. Entenda isso. A razão pela qual você se entregou para Jesus é porque ele fez alguma coisa por você. Desculpe, sempre foi interesse. A única razão pela qual acreditamos em Jesus é porque ele fez alguma coisa para nós. É porque ele fez uma movimentação. Ele saiu de onde estava, ele veio em nossa direção e demonstrou com o corpo o quanto ele queria nos salvar. Você entende agora que quando você demonstra para ele com o seu corpo, você está apenas repetindo um padrão, repetindo um modelo. Ele fez isso primeiro. Ele podia ter nos salvado de lá do céu. Ele podia ter permanecido lá, mas ele quis movimentar-se para que você entendesse o quanto ele queria aquilo. Ele se movimentou para você entender o quanto ele estava interessado em você. Então, quando você se movimenta para ele, você está dizendo para ele o quanto você está interessado nele. Quando você se movimenta para ele, você está dizendo para ele o quanto você está interessado nele também. O quanto você está interessado no seu milagre. Mateus 15, 28, depois de uma mulher cananeia está gritando atrás de Jesus e os discípulos dizendo: cala, sai daqui, Senhor, manda ela calar a boca. Jesus se aproxima daquela mulher quando ela se joga aos pés dele em adoração. Primeira atitude dela, ela vem atrás de Jesus, os discípulos não deixam ela se aproximar. Ela caminha, ela corre atrás de Jesus e os discípulos dificultam isso. De repente ela chega até Jesus, ela se lança aos seus pés, ela se joga e ela o adora. E Jesus vai dizer para ela: mulher, grande é a tua fé, seja feita contigo conforme tu desejas. Foi apenas pela fé? Foi apenas pelo desejo? Não, foi por uma movimentação de alguém que diz: eu não saio daqui sem meu milagre. Nós vimos isso no Antigo Testamento, quando Jacó agarrou um anjo e diz: você não vai embora sem me abençoar. É uma movimentação de alguém que está determinado a ser abençoado. Quando a igreja promove uma campanha de 3, 5, 7 dias, ah, pastor, que diferença faz eu orar 7 dias, 5 ou 3, 21? Não é sobre uma campanha, não é sobre a quantidade de dias, mas quando você faz aqueles todos os dias, você cumpre todo o propósito, está dizendo: Deus, eu estou determinado a ser abençoado, eu vou até o final, eu não desisto, eu não paro. Por que a gente faz pouca campanha? Porque a maioria que a gente fez, a gente percebeu que a maioria dos irmãos não fez completa. Tinha gente de todos os cultos, mas todo mundo quebrou pelo menos um elo. Então quem não quebrou o terceiro, quebrou o quarto. Quem não quebrou o quarto, quebrou o quinto. Por quê? Porque falta-nos o entendimento. Quando a gente chega no primeiro domingo do ano e faz um culto de primícia e te diz: olha, nesse dia você para todos os trabalhos, você fica focado só em Jesus, jejum a hora, vem para a consagração, faz o relógio de oração. Ah, pastor, por que eu tenho que fazer isso? Eu estou mostrando para Deus com o meu corpo o quanto eu estou determinado a ser abençoado naquele ano, o quanto eu estou determinado a viver algo diferente naquele ano. O Senhor nos chama a se movimentar. Marcos 9, nós temos uma história interessantíssima. Porque um homem traz o seu filho até Jesus. E quando ele traz seu filho até Jesus, ele diz: mestre, os discípulos não puderam expulsar o demônio do meu filho. Tu podes curá-lo. Tu podes libertá-lo. Aí Jesus devolve com uma pergunta que é fantástica. Jesus diz: tu podes crer. Porque se tu crer, tudo é possível ao que crer. Tu consegue crer. Ele já fez a movimentação. Ele veio ao encontro de Jesus. Ele não ficou lá reclamando, dizendo: ó, o mestre não veio aqui em casa. Ó, o mestre não fez por mim. O mestre não isso. O mestre aquilo outro. Não. Jesus, ele está lá pregando. E ele já estava, na verdade, indo embora da cidade. Aquele homem foi ao encontro de Jesus. E o menino sai dali liberto. Eu finalizo te lembrando: a fé é participativa. A fé é participativa. Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer.
Quando eu dou alguns passos ao encontro de Jesus, Ele dá todos os outros passos que eu preciso para chegar perto de mim. Ele diz em Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Eu me permitirei encontrar. É como uma criança brincando com o seu pai, desde que ele não seja competitivo. Então aquele bebê diz, pai, bora brincar de esconde-esconde. E você se esconde do seu filho, mas você deixa um pé para fora. Você deixa um braço para fora. Se você tiver um excesso que nem eu, é mais fácil. É só deixar a barriga para fora. Por quê? Porque você ainda quer que seu filho te procure. Mas você está facilitando. Você está se permitindo encontrar. É isso que Jesus vai falar, que Deus vai falar em Jeremias 29. Ele diz, eu me permito encontrar. Eu me permito ser encontrado. Mas buscar-me-eis. Eu preciso buscar. Me achareis. Ah, é buscando de qualquer jeito? Não. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você pegar o versículo 11, vai dizer, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de guerra. Eu quero dar a vocês o fim que vocês desejam. Jesus está dizendo, eu quero realizar seus sonhos. E Ele continua dizendo, buscar-me-eis. Me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Talvez você está clamando por muitas coisas que ainda não viu acontecer. Mas a forma como você toca em Jesus vai determinar se você recebe ou não. Talvez você está clamando por muitas coisas. Senhor, eu quero muito receber isso. Senhor, eu quero muito alcançar isso. Mas talvez você não fez nada ainda em prol desse milagre. Eu quero aquela promoção lá no emprego, mas aquela promoção exige um único curso que talvez ia te diferenciar na empresa, você não fez. Pastor, eu quero crescer espiritualmente, mas isso exigiria você orar meia hora a mais e você não está disposto. Eu quero conhecer de Deus, isso exigiria você ler um pouquinho mais da Bíblia, mas você não está disposto. Eu quero crescer ministerialmente, mas isso exigiria você se posicionar de algumas formas que você não está disposto. A fé é participativa. A salvação é unilateral. O Senhor nos deu pela graça. O que Jesus fez na cruz já garante a nossa entrada no céu. Não há nada que possamos fazer para ser mais salvo. Não há nada que possamos fazer para ser menos salvo. Não, Ele já nos salvou. Salvação é plenitude, é completa, é plena. Mas desde os dias de João Batista, o reino do céu sobre nossas vidas aqui na terra é tomado à força. Você faz violência. Violência ali não é você chegar lá arrebentando Deus, não. É alguém que está determinado a ser abençoado. É alguém que está determinado a viver algo diferente. É por isso que mesmo quando as circunstâncias apertam e parece que tudo vai se acabar, eu continuo crendo, porque eu acredito na promessa. Eu continuo trabalhando para que o Senhor cumpra a promessa, porque eu acredito, eu estou determinado a vencer. Eu estou determinado a crescer. Será que eu acho um companheiro aqui hoje, nessa mesma missão, dizendo, pastor, eu vou vencer, eu vou crescer, eu vou ser abençoado? Será que tem pelo menos mais um aqui? Isso, quando você levantou sua mão, você está dizendo, Deus, eu estou fazendo algo com o meu corpo, para mostrar o que o meu espírito acredita. Você pode ficar de pé com o seu corpo aí agora. Aleluia! Até onde você está disposto a ir pelo teu milagre? Até quando você está? Até onde você está disposto a avançar em prol do teu milagre? Qual é o teu limite? Qual é o teu limite? Você não precisa falar isso para mim. Fale para Deus agora. Fale para Deus agora, por favor. Fale com Ele. Fale com Ele. Sim, 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 Pai.
Nós queremos avançar, nós queremos crescer, nós queremos desfrutar de saúde física, nós queremos desfrutar de saúde espiritual, nós queremos desfrutar de saúde ministerial, nós queremos desfrutar das tuas bênçãos. E nós nos posicionamos, Deus, para receber o que o céu já liberou sobre nossas vidas. Nós nos posicionamos, Deus, para receber o que já foi liberado. Nós queremos e nós avançaremos em prol dos nossos milagres. Nós queremos e avançaremos em prol das nossas bênçãos desejadas. Nos fortalece para isso. Nos fortifica para isso. Nos anima para isso. Nos anima para isso. O Deus que derruba, nos dê força para isso. Para em meio às dores nos arrastar, mas não parar. Não temas, sou contigo. Sim.